o taumaturgo do século XVI, destacou-se como uma das maiores glórias da Igreja Católica e da Companhia de Jesus, à qual pertenceu. Nasceu em 7 de abril de 1506, no Castelo de Xavier, no Reino de Navarra. Aos 18 anos, foi enviado por seu pai a Paris, onde ingressou na renomada universidade daquela cidade, destacando-se rapidamente por seu talento excepcional nos estudos. Graduou-se com distinção em filosofia e iniciou uma promissora carreira como professor da mesma disciplina. A inteligência brilhante e o carisma singular de Francisco eram reflexos das graças divinas concedidas àquele que Deus preparava para ser um dos maiores missionários da história. Embora seu ideal inicial fosse alcançar grandeza no mundo e perpetuar o renome de sua família, Deus reservava a ele um caminho bem diferente. Quando seu pai desejou chamá-lo de volta para Navarra, uma de suas irmãs, religiosa Clarice e mulher de profunda virtude, convenceu-o a permanecer em Paris. Profetizou que Francisco era predestinado a tornar-se apóstolo de inúmeras almas, o que ecoou como uma revelação divina. Durante sua estada em Paris, outro grande santo vivia na mesma cidade, Santo Inácio de Loyola. Reconhecendo o potencial de Francisco, Inácio se dedicou a atraí-lo para a causa do reino de Deus. A princípio, a missão parecia impossível, pois Francisco estava profundamente envolvido com as ambições mundanas. No entanto, movido por intensa oração e pela insistência em frases como "De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma?" Marcos 8,36, Inácio conseguiu abalar as bases do coração de Francisco. Após realizar os exercícios espirituais, Francisco submeteu-se totalmente à orientação de Inácio e tornou-se um dos primeiros membros da Companhia de Jesus. Algum tempo depois, Francisco foi enviado à Itália, onde desempenhou tarefas de grande humildade. Passou 2 meses em Veneza, cuidando de doentes em um hospital. Entre os enfermos, havia um homem cuja doença o tornará repulsivo devido às úlceras purulentas e ao odor insuportável. Francisco, vencendo o nojo natural, tratou o doente com extremo carinho, chegando ao ponto de beijar-lhe as feridas e sugar o pus. Este gesto heróico foi recompensado por Deus com uma graça especial. Francisco não mais experimentaria repugnância em lidar com os doentes. Pouco tempo depois, Francisco foi ordenado sacerdote. Antes de celebrar sua primeira missa, recolheu-se por 40 dias de solidão, oração e penitência, preparando-se espiritualmente para o mistério que passaria a oferecer no altar. Naquela época, o rei João III de Portugal solicitou ao Papa que enviasse missionários da Companhia de Jesus para evangelizar as colônias portuguesas na Índia. Santo Inácio designou inicialmente 2 sacerdotes, Simão Rodrigues e Nicolau Bobadilla. No entanto, devido à enfermidade de Bobadilla, Francisco Xavier foi escolhido como substituto, assumindo com alegria e prontidão a missão que mudaria sua vida. Carregando apenas o crucifixo, o breviário e um bastão, Francisco partiu para Lisboa, onde foi recebido pelo próprio rei, mas preferiu hospedar-se em um hospital, dedicando-se ao cuidado dos necessitados enquanto aguardava a partida para a Índia. Impressionado com o zelo de Francisco e seu companheiro, o rei manifestou o desejo de manter os missionários em Portugal. Com a autorização de Santo Inácio, Simão Rodrigues permaneceu no país, mas Francisco prosseguiu viagem. Durante a travessia marítima, marcada por perigos e dificuldades, Francisco exerceu seu apostolado entre os 900 passageiros do navio, muitos dos quais adoeceram. Com dedicação incansável, cuidou dos enfermos e converteu numerosos corações, levando-os a uma vida cristã fervorosa. Ao chegarem a Moçambique, o navio ancorou durante 6 meses devido ao inverno. Francisco aproveitou o tempo para evangelizar e realizar penitências, dormindo no chão duro e utilizando uma corda como travesseiro. 13 meses após a partida de Lisboa, finalmente chegou a Goa, então a capital das Índias Portuguesas. Embora São Tomé, segundo a tradição, tivesse evangelizado a Índia séculos antes, a fé cristã estava enfraquecida e o paganismo predominava. Francisco iniciou sua obra apostólica entre as crianças, chamando-as ao som de uma campainha e ensinando-lhes a doutrina cristã, orações e cânticos. Muitas dessas crianças tornaram-se instrumentos de evangelização em suas famílias, levando seus pais ao encontro do missionário e até destruindo ídolos pagãos. Assim que consolidou a catequese das crianças, Francisco voltou-se aos adultos. Pregava a penitência aos cristãos e a verdade da fé aos pagãos.
Seu zelo era incansável, e dias inteiros eram dedicados à pregação, confissões e batismos, enquanto as noites eram consagradas à oração e penitência. Em Travancore, batizou cerca de 10.000 brahmanes, enfrentando desafios que exigiam força física e espiritual extraordinárias. Em Melyapore, rezou no túmulo de São Tomé e, em Malaca, converteu muitos muçulmanos, judeus e pagãos, realizando milagres extraordinários. Entre as muitas graças que lhe foram concedidas, Francisco ressuscitou 4 mortos e foi agraciado com o dom das línguas, pregando em idiomas locais que nunca havia aprendido. Estes outros sinais despertaram admiração e atraíram multidões ao missionário, ávidas por conhecer o homem santo e ouvir sua mensagem. Francisco Xavier, em sua profunda devoção e espírito de sacrifício, demonstrava uma entrega sem reservas aos planos divinos. Em um sonho, foram-lhe revelados os trabalhos e sofrimentos que enfrentaria em sua jornada missionária. Ao contemplar tais desafios, ele exclamou com fervor: "Vá ainda mais, Senhor! Enviai-me trabalhos, sofrimentos e provações." Assim, sua alma estava pronta para derramar-se inteiramente pelo que Deus lhe ordenasse. Certa vez, uma mulher desesperada aproximou-se de Francisco pedindo-lhe um milagre. Sua filha havia falecido há 3 dias, e o corpo já havia sido sepultado. Contudo, a mãe, em sua fé inabalável, rogou ao santo que, em nome de Jesus Cristo, trouxesse a jovem de volta à vida. Francisco, retirando-se em oração, voltou-se para a mulher e disse: "Vá, tua filha vive." A mãe, cheia de esperança, foi ao cemitério, abriu o túmulo com o auxílio de outras pessoas, e encontrou a filha viva e saudável, como se nunca tivesse conhecido a morte. Em outra ocasião, enquanto viajava por mar em direção às ilhas habitadas por antropófagos, uma violenta tempestade ameaçou o navio. Francisco, sereno em sua fé, voltou-se em oração ao Senhor, e as ondas se acalmaram imediatamente. Ele jamais hesitava diante do perigo, pois o amor de Jesus Cristo o impulsionava a prosseguir com coragem e determinação. O trabalho missionário, entretanto, tornava-se demasiado para uma única pessoa. Santo Inácio de Loyola, reconhecendo a necessidade de ajuda, enviou novos sacerdotes e irmãos para auxiliá-lo. Francisco estabeleceu os novos companheiros em diversas regiões, enquanto ele próprio se aventurava no Japão, um território onde nunca antes havia sido proclamada a boa nova do Evangelho. Sua atuação no Império do Sol Nascente foi marcada por inúmeras conversões, impulsionadas pela sua pregação, milagres e santidade de vida. Mesmo após o sucesso obtido na Índia e no Japão, o zelo apostólico de Francisco não conhecia limites. Ele desejava ardentemente estabelecer o reino de Cristo na China. Durante a viagem para a ilha de Sancião, localizada a 30 milhas da costa chinesa, o navio sofreu com a falta de água potável, levando a graves doenças a bordo. Francisco, com sua fé inabalável, ordenou que enchessem barris com água do mar. Após rezar sobre eles, a água tornou-se doce, curando os enfermos e reanimando a tripulação. Embora Francisco não tenha conseguido realizar seu sonho de evangelizar a China, Deus o chamou para a eterna recompensa em 2 de dezembro de 1552. Antes disso, em 20 de novembro, foi acometido por uma febre intensa e, sendo informado por Deus de sua morte iminente, enfrentou os últimos dias com resignação e confiança. Uma tentativa mal feita de sangria agravou ainda mais seu estado de saúde, aumentando os sofrimentos que suportava em silêncio. Nos seus momentos finais, Francisco, semelhante ao Divino Mestre, estava desprovido de conforto material, longe de seus companheiros e privado da assistência dos irmãos. Mesmo assim, manteve os olhos voltados para o céu ou para o crucifixo, enquanto os lábios murmuravam incessantemente jaculatórias: Jesus! Maria! Filho de Davi, tende compaixão de mim! Maria, mostrai que sois minha mãe! Suas últimas palavras, pronunciadas com plena confiança em Deus, foram: em vós pus minha esperança, Senhor, ou não serei confundido. Apesar de ter trabalhado como missionário por apenas 10 anos, Francisco Xavier conduziu milhares de almas ao céu. Ele percorreu mais de 100.000 milhas para anunciar a palavra de Deus, pregou em mais de 100 ilhas e reinos, e batizou mais de 200.000 pessoas. A multidão daqueles que, por sua palavra, foram levados à penitência e à fé verdadeira é incontável.
Após sua morte, o corpo de Francisco foi revestido de vestes sacerdotais e depositado em um caixão coberto com cal virgem, com o objetivo de acelerar a decomposição e facilitar a transladação de seus restos mortais para a Índia. Contudo, mesmo após 2 meses, o corpo permanecia incorrupto, exalando um doce perfume. Durante a transladação, inúmeros milagres ocorreram nos portos onde o navio atracava. Ao chegar à cidade de Malaca, esta foi libertada de uma peste que a assolava. Seu braço direito, com o qual batizou milhares de pessoas, foi separado do corpo e levado a Roma, onde é venerado até hoje. A obra de São Francisco Xavier, em tão curto espaço de tempo, é um testemunho impressionante do zelo apostólico, santidade de vida e da graça divina que o sustentava. Ele possuía dons sobrenaturais, como o dom das línguas, a capacidade de prever eventos futuros, e o dom de realizar milagres, incluindo 25 ressurreições documentadas. Poucos santos receberam tantos privilégios celestiais. O Papa Urbano VIII declarou que Francisco Xavier foi um apóstolo escolhido por Deus para os tempos modernos, sendo glorificado por milagres e profecias. O Papa Gregório XV afirmou que sua obra não foi inferior à dos grandes apóstolos. Canonizado por Gregório XV em 1621, Francisco Xavier foi proclamado padroeiro das missões católicas por Bento XIV, sendo venerado até hoje como patrono da propagação da fé em todo o mundo. São Francisco Xavier foi canonizado pelo Papa Gregório XV, em 1621. Mais tarde, o Papa Bento XIV o apresentou aos países da Índia Oriental como seu padroeiro, reconhecendo nele o exemplo supremo de zelo missionário. Hoje, a Igreja o venera como padroeiro da grande obra missionária em todo o mundo, sendo sua memória um estímulo para todos os que se dedicam à propagação da fé cristã. Reflexões. São Francisco Xavier é uma das figuras mais marcantes da história das missões católicas. Seu zelo apostólico e amor pelas almas constituem um modelo inspirador para todos os missionários, independentemente de tempo ou lugar. Porém, o zelo missionário não é um chamado exclusivo para aqueles que partem para terras distantes. Cada católico, em sua vocação particular, tem o dever de colaborar na expansão do reino de Deus. Trabalhar pelas missões significa, na prática, realizar o pedido contido na oração do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Os papas frequentemente exortam os fiéis a assumir a responsabilidade de apoiar efetivamente a Igreja nessa grandiosa obra da propagação da fé. Há muitas maneiras de participar, enquanto alguns são chamados a atuar como missionários ativos, outros podem contribuir promovendo a imprensa missionária, divulgando a ideia das missões entre os católicos, ou apoiando com doações materiais e espirituais. Como lembrou o Papa Pio XI, e se todos os católicos compreendessem claramente o dever de trabalhar pelas missões e cumprissem essa obrigação, em pouco tempo o desejo de Jesus Cristo, e de haver um só rebanho e um só pastor, seria realizado, e o mundo inteiro seria convertido ao cristianismo. Reze frequentemente pelas missões e pelos missionários. Inscreva-se em uma das grandes obras pontifícias voltadas para as missões ou participe de alguma liga de orações voltada para essa causa. As obras missionárias pontifícias destinadas aos leigos incluem a obra da propagação da fé, que apoia o trabalho missionário em regiões carentes. A obra da Santa Infância, voltada para a evangelização e educação de crianças nas missões. A obra de São Pedro Apóstolo, que promove a formação do clero local nas terras de missão. Oração pelas missões e pela conversão dos infiéis. Ó amabilíssimo Senhor nosso, Jesus Cristo, que, com o preço de vosso preciosíssimo sangue, redimistes o mundo, olhai com misericórdia para a humanidade que ainda jaz, em grande parte, nas trevas do erro e nas sombras da morte. Fazei irradiar sobre ela a luz da vossa verdade. Multiplicai, Senhor, os apóstolos do vosso Evangelho, e inflamai-os com o vosso zelo e fecundai suas fadigas com a vossa graça, para que, por meio deles, todos os infiéis vos conheçam e se convertam a vós, que sois o Criador e Redentor de todos. Chamai ao vosso redil aqueles que estão perdidos no erro, e trazei os rebeldes ao seio da vossa única e verdadeira Igreja. Apressai, ó amabilíssimo Salvador, o advento do vosso reino sobre a terra, atraindo ao vosso suavíssimo coração todos os homens, para que possam participar dos benefícios inigualáveis da vossa redenção na eterna felicidade do céu. Amém. Indulgências a esta oração foram concedidas.
Indulgência de 300 dias, todas as vezes que for recitada. Indulgência plenária, uma vez ao mês, para aqueles que a recitarem diariamente. Invocação, para que vos digneis chamar à união da Igreja todos os que erram e trazer os infiéis à luz do Evangelho, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Indulgência de 300 dias, concedida pela Santa Sé. Memória litúrgica. Hoje, a Igreja também celebra a memória de santos inscritos no martirológio romano, como o profeta Sofonias, na Judéia, que, entre os profetas menores, foi o nono. Suas profecias trazem advertências sobre os juízos de Deus, incluindo a destruição de Jerusalém. Comemoramos ainda o martírio de São Cláudio, oficial do exército romano, sua esposa, Santa Hilária, e seus filhos, São João e São Marcos, além de 60 soldados convertidos. Todos selaram sua fidelidade a Cristo com o martírio no século III. São Francisco Xavier, rogai por nós. Oremos. Senhor Deus, que pela pregação de São Francisco Xavier reunistes muitos povos à vossa Igreja, concedei a todos os fiéis o mesmo zelo missionário, para que, com um ardente amor, testemunhem a vossa palavra em todo o mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.